Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e também que nos acompanha pela internet no programa Reavivados por Sua Palavra. É sempre muito bom estarmos juntos para estudar a Bíblia. Hoje, Jeremias, capítulo 30, onde a gente vai lembrar um pouquinho do que Jeremias falou sobre um futuro para o povo de Deus. Deus renova todas as coisas. E claro, para a gente ser tocado pela palavra de Deus, para a gente ser transformado por esse livro maravilhoso que transforma vidas, nós precisamos orar. Orando e lendo a Bíblia, nós nos alimentamos espiritualmente, porque a oração é uma conversa com Deus. E a Bíblia é a carta de Deus para os seus filhos. E Ele fala conosco através de um verso específico, de um capítulo, de uma história, de uma poesia, um cântico que nós encontramos na palavra de Deus. Ele fala o nosso coração. E é interessante a maneira como Deus age, porque Ele transforma os seus filhos sempre para melhor, muda, liberta, dá paz, segurança, quando nós decidimos buscar isso, essas bênçãos de Deus. Então vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de juntos estudarmos Tua Palavra. Agora, dá-nos Tua sabedoria mais uma vez. Em Teu nome oramos. Amém. Bem, como já mencionamos, o capítulo 30, vamos abrir aqui a Bíblia. No capítulo 30, Deus promete trazer o seu povo do cativeiro. Deus mostra isto a Jeremias, o retorno dos judeus. E ali dos versos 4 a 9, depois da tribulação, apresenta eles então sendo libertados. Do verso 10 ao 17, Deus conforta e também disciplina a Jacó. Depois do versículo 18 até o versículo 19, apresenta o retorno, que será agradável, e Deus revertendo o destino do seu povo. Também o capítulo apresenta o castigo de Deus sobre os opressores, e nos versículos 21 e 23, aparece a promessa de Deus. Deus prometendo abençoar seu povo com uma boa liderança. O verso 2, vamos lá juntos então. Vamos ler juntos o verso 2. Vamos ler o verso 1 também. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas estas palavras que eu disse. Olha que interessante. E aí, o verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-eis voltar para a terra que dei aos seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. E aí continua, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai e vedes se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois é cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando para dar à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. E aí o verso 10. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Não te espantes, ó Israel, pois eis que livrarei das terras de longe a tua descendência da terra do Egito. Jacó voltará, Jacó ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Que lindo, né? Escreve, diz no verso 2. O profeta foi instruído a escrever. Escrever a visão que lhe foi dada a respeito da restauração de Israel. E esse registro a gente encontra nos capítulos 30 e também no capítulo 31. Essas promessas de restauração foram registradas pelo profeta logo depois da troca de cartas, no capítulo 29, que nós já lemos aqui. No verso 3, há a promessa, falo-eis voltar. A promessa divina de Jeremias, no capítulo 29, 10 a 14, se amplia para incluir agora não apenas o reino do sul de Judá, mas também o reino do norte, o reino de Israel. O coração do profeta acompanhava não apenas os cativos em Babilônia,
mas os que estavam na Síria e nas cidades da Média. No verso 7, ainda há a expressão, que terrível será aquele dia, que grande dia. Ele mostra assim, os homens sofrendo com angústia, e que terrível será aquele grande dia. A princípio, o profeta viu a angústia que logo sobreviria a Jerusalém e a Judéia por causa dos babilônios. Agora, quando aplicado ao tempo do fim, porque aqui aparece a expressão aquele dia. Lembre-se do texto? Verso 8, vou ler de novo. Verso 8 diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo e sobre o teu pescoço quebrarei os teus canzis. E aí continua dizendo o seguinte: e nunca mais estrangeiros farão escravo esse povo. Então, quando aplicado ao tempo do fim, a expressão naquele dia ou aquele dia se refere ao grande dia do Senhor no final da história deste mundo. Será um tempo de angústia para Jacó, como mencionado no verso 7. Jeremias ilustra a intensidade da experiência que recairá sobre Israel, comparando-a com a experiência de Jacó, que lutou com um anjo quando se viu ameaçado ali pelo seu irmão e disposto a matá-lo em vingança pelos erros passados. Então, a fim de se preparar para a crise, Jacó passou a noite em oração, ajustando sua vida com Deus. Por sua persistência, por sua fé, a Jacó foi dada a certeza da bênção de Deus antes que a noite terminasse. E ao olhar para o futuro, à luz da experiência do que aconteceu com Jacó, Jeremias ele também mostra que na época da invasão babilônica eles passariam por uma agonia terrível, grande, semelhante à do seu antepassado Jacó. Só que a profecia da grande angústia, veja, o profeta associou com uma mensagem de conforto ao seu povo, porque ele diz, ou ele transmite a mensagem que Deus diz o seguinte: mas ele será salvo. Que linda promessa de Deus! Haverá um tempo de angústia como nunca houve, pouco antes da volta de Cristo, mas o meu povo será salvo. E mais, o verso 8, a promessa: quebrarei, naquele dia, quebrarei o jugo do teu pescoço, arrebentarei as correntes. Essa promessa se cumpre no ministério de Jesus, que foi profetizado em Isaías 9, que diz, lá 9 verso 4, diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor. Veja, esta é uma referência direta a Jesus. Ela confirma-se no verso 6, que diz, porque o menino, 9 verso 6, que diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Voltando aqui para Jeremias 30, os versos 12 até o versículo 17, mostra a ferida curada. Eles descrevem a lamentável condição de Judá, mas a ferida curada. Humanamente falando, suas chagas eram tão graves que não havia esperança para a salvação. Não havia esperança para a nação. No entanto, Deus prometeu curar as feridas. No versículo 17 ele diz, porque eu te restaurarei a saúde. Olha que linda promessa. Eu te restaurarei a saúde, eu curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamaram repudiada. Eu curarei as tuas chagas. Poderia ter sido diferente. Esses versos descrevem a prosperidade que poderia ter sido se Israel, se o povo de Deus, tivesse aceitado o seu destino, tivesse realizado com lealdade a missão que foi atribuída pelo céu. Mas não fizeram isto. Os versículos 21 a 23 apresenta a boa liderança. Verso 21 a 23. Diz, o seu príncipe procederá deles. E mais, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Pois sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos.
Que lindo! Deus será o nosso Deus. Parte da bênção prometida a Israel era a boa liderança e esta seria invencível, desde que se aproximasse de Deus. Dessa forma, voltariam a ser o povo de Deus e este seria o seu Deus. Versos 23 e 24 apresentam uma calmaria depois da tempestade. O Senhor trará sobre a cabeça dos ímpios impetuosa tempestade. O cumprimento das gloriosas promessas da prosperidade pareciam quase inacreditáveis. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom e os seus propósitos se cumprem. Qual é a conclusão que podemos tirar? Jesus predisse que antes do seu retorno a esse mundo, haverá uma grande tribulação também, como nunca houve desde o tempo que ele criou o mundo. Marcos 13 apresenta isso no verso 19. Isso indica que a angústia de Jacó, vivenciada pelo povo de Deus antes do seu retorno à pátria, ela acontecerá de maneira intensa novamente ao Israel espiritual depois do fim da graça e antes do advento de Jesus. Apenas aqueles que confiarem no pecado, apenas aqueles que forem humildes, fiéis, serão livres. Porque serão revestidos de justiça, na justiça de Cristo. Serão vitoriosos do tempo de angústia, o tempo da angústia de Jacó. Jesus voltará. Só mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir, virá e não tardará. Hebreus 10, 37 fala sobre isso. Jesus voltará em breve. E como estaremos nós? Seremos livres da angústia se Cristo nos livrar. Mas depende de nós. Se nós tivermos uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma dedicação completa e plena ao Senhor Jesus. Vamos orar para isso então e por isso? Querido Pai, nós queremos ser fiéis, nós queremos andar em Teus caminhos, nós queremos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós oramos no nome de Jesus, por isso nós clamamos no nome do nosso Salvador Jesus. Em nome dEle, oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.